Caro ministro, muito obrigado, parabéns pela sua brilhante intervenção. E, sem maiores delongas, eu convido, então, o professor Ronaldo Lemos a compor a mesa e o Sérgio nos dará esse espaço. E... Posso só claro. Um comentário antes de sair, suscitado aqui pela exposição do ministro. Eu comecei a folhear um livro interessante que se chama We Have Been Harmonized, Life in China's Surveillance State. E é chocante. O negócio do credit scoring, eles estão criando um negócio que é o social scoring, em que todos os âmbitos do comportamento social, e aí na esfera pública, na esfera privada e também na intimidade. Eu acho que a intimidade é uma fronteira um pouco borrada, mas certo, digamos, tudo sob o controle e a vigilância do Estado chinês, e você tem um score que, digamos, o ranqueia como um cidadão obediente, bom, cumpridor dos seus deveres e, portanto, beneficiário de empréstimos mais baratos, acessos facilitados a bens públicos, ou o inverso. Quer dizer, se já é um tema complicado numa sociedade democrática, numa sociedade autoritária é um negócio de... Com reconhecimento facial. Né? Exatamente. É de perder os cabelos. Ronaldo, se eu fosse sua mãe, eu te aplicava um corretivo. Como eu não sou, você senta aqui, embora atrasado. Por sorte, você acertou o dia. Isso já é um ganho. Eu achei que era 10h30. Peço desculpas aí. Depois você abre os seus e-mails também. Tá, eu tenho uma certa dificuldade com e-mails. Eventualmente você vai encontrar alguma manifestação lá. Esse negócio cadáver, de tecnologia, isso não funciona. É um problema. Sérgio, quanto tempo eu tenho? Não, calma. Calma. Vou ficar quietinho. Calma. Sossega. Eu estou indo para a China hoje, tá? Eu vou sair daqui 3h40, meu vou para a China. Pronto. Tá bom. Isso, você subiu no ônibus agora, a janelinha ainda está ocupada. Vamos lá. Por favor, a palavra então agora está com o juiz Peter Messiti. Muito obrigado. Antes de mais nada, eu queria reconhecer, evidentemente, o presidente Fernando Henrique Cardoso e agradeço ao Dr. Sérgio Fausto e todo o pessoal da Fundação que me trataram muito bem durante o preparo desta visita, também meus colegas aqui da mesa, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, professor Oscar Vilhena e meu amigo Flávio Yarchan. E Fernando Pessoa, imagine, nem contava com isso. E agradeço a ele também. Bem, é sempre fácil e útil começar com uma definição dos termos-chave em discussão. E para mim seria inteligência artificial e também responsabilidade legal. E buscando a simplicidade, embora outros podem discordar ou insistirão em maior refinamento, eu irei definir inteligência artificial de forma expansiva como sendo sobre máquinas que pensam como humanos e realizam tarefas humanas também. Quanto à responsabilidade legal, contudo, um tema relacionado, porém separado da ética, eu irei definir não só a potencial responsabilidade dos advogados ou escritórios da advocacia pelos seus próprios erros internos e pela sua exposição a ações cíveis, eu irei também discutir algumas das teorias legais que eu acredito que irão ser aplicadas a entidades que não sejam advogados, seus clientes, quando a inteligência artificial que a cliente usa dá errado e, como resultado, alguém é prejudicado. American Bar Association, que corresponde à Ordem dos Advogados Federal Nacional, mas é entidade voluntária, não obrigatória. Mas eles recentemente emitiram 2 pareceres formais sobre violações de dados que efetivamente resumem quais são os deveres éticos do advogado e do escritório de advocacia.
num parecer que saiu em 2017, a ABA explicou que a obrigação ética do advogado inclui a proteção de dados confidenciais ao se comunicar pela internet. E também, num parecer que saiu no ano passado, o ABA declarou como parte do seu dever de competência, o advogado precisa tomar medidas razoáveis para monitorar violações de dados. E quando uma violação de dados é detectada, o advogado deve agir razoavelmente e prontamente para parar a violação e mitigar os danos. E o advogado deve fazer esforços razoáveis para determinar caso e quais os arquivos eletrônicos que foram acessados. O advogado deve, então, fornecer um aviso a qualquer cliente afetado e o advogado precisa estar ciente das obrigações de notificação imposta por contrato, bem como os requisitos de notificação de violação impostos pela lei ou regulamento. E, com o tempo, essas obrigações éticas do advogado podem ser ampliadas. De fato, no momento, é interessante notar que seguros contra crimes cibernéticos já estão sendo comercializados, não só para os escritórios de advocacia, mas para todas as grandes empresas, embora os escritórios são os principais compradores. Bem, colocar mais próximo o microfone. Não pode ouvir? Não, mais próximo. Mas assim? Isso, ok. Melhor. Não preciso começar de novo? Não. Ok. Tá tudo certo. Muito bem. Quais teorias de responsabilidade legal, então, podem ser utilizadas contra fabricantes, designers, implementadores ou usuários finais de inteligência artificial? Inevitavelmente, com certeza, indivíduos ou empresas irão sofrer danos resultantes de certas aplicações da inteligência artificial. Eles podem sofrer danos físicos à sua pessoa ou propriedade, ou o que pode ser considerado lesões à sua reputação pessoal. Já houveram casos de veículos autônomos que funcionaram defeituosamente, em alguns casos causando a morte do motorista de outro veículo ou de um pedestre. Os médicos que usam ferramentas de diagnóstico de inteligência artificial podem ser levados a diagnosticar erroneamente uma condição médica para a qual recomendam o tratamento inadequado. E como, por exemplo, as leis existentes contra difamação se aplicariam ao discurso gerado por inteligência artificial. Não? I'm sorry, just here. Ok. Como a lei pode lidar com reclamações baseadas em lesões desse tipo? Considere lesões físicas a uma pessoa ou propriedade causadas pelo veículo autônomo que funcione mal ou mate um pedestre. Em muitos aspectos, a solução contra o fabricante ou distribuidor ou usuário final, não o motorista, claro, porque não há motorista, aparentemente seria pouco diferente da solução contra um carro normal, dirigido por um motorista que cause um acidente. Nesse caso, os vários atores da cadeia de produção certamente podem ser processados por negligência, por defeitos de fabricação ou por defeitos de design, ou por não advertir os usuários finais, ou mesmo por violação da garantia, por exemplo, violação de uma garantia implícita de comercialização. Uma teoria de negligência da responsabilidade tradicionalmente exige a prova da existência de um dever, previsibilidade, causalidade. Não posso ver minha leitura aqui com esse microfone em frente. E essa é uma via possível de recuperação sobre a teoria de negligência. A garantia implícita de comercialização, por outro lado, é essencialmente uma garantia por parte de um comerciante de que um produto funcionará de uma maneira específica ou até determinado nível.
o que equivale a dizer que o produto não está com defeito. Não há exigência de previsibilidade. Mas também é possível, de acordo com as leis nos Estados Unidos, bem estabelecidas, que se o produto do ofensor for considerado anormal ou inerentemente perigoso, a responsabilidade pode ser estabelecida sem a necessidade de comprovar o dever ou a previsibilidade. A doutrina é conhecida como strict liability, ou seja, a doutrina tem sido aplicada em casos envolvendo materiais explosivos ou tóxicos. Do ponto de vista político, o perigo inerente do produto é considerado suficiente para justificar a imposição de responsabilidade quando o produto causa ferimentos. Portanto, é bem possível que um tribunal de common law possa adotar uma análise semelhante em relação a qualquer aplicação robótica que deu errado. Tomemos o caso de um braço robótico numa fábrica que funciona mal e mata um colega de trabalho. Isso, de fato, aconteceu. Uma teoria de responsabilidade objetiva poderia acomodar esse problema. O ponto importante é que a maioria, se não todas essas instâncias de inteligência artificial que produzem dano, poderiam, sem muita dificuldade, encaixar-se em causas de ações já bem reconhecidas pela common law. O professor Robert Rabin, um professor de direito de Stanford, prevê o dia quando o sistema tradicional de dano vai ser substituído por um sistema de não-culpa, no-fault system, similar ao modelo de compensação dos trabalhadores que sofrem danos enquanto estão trabalhando. Ele propõe um programa federal uniforme, financiado pelos fabricantes, que irá impor responsabilidade objetiva até limites especificados por danos materiais a outros motoristas, pedestres, ciclistas, motociclistas e outros espectadores que podem estar envolvidos em acidentes com veículos autônomos. As vítimas seriam compensadas pelo seu próprio seguro, ou possivelmente o seguro que for fornecido pelo seu empregador. Bem, embora ainda não exista uma lei federal abrangente nos Estados Unidos sobre veículos autônomos, diversos esforços foram feitos e continuaram a ser feitos para introduzir tal lei. Imagine, tem que levar em conta que somos um sistema federal nos Estados Unidos, um governo central que tem responsabilidade, mas temos 50 estados, mais até, inclusive os territórios, e eles têm soberania. Eles podem, assim, legislar sobre vários assuntos. É uma situação um pouco diferente. Aqui no Brasil, a maioria das leis, aqui, que o ministro mencionou, são centrais, são nacionais, são aplicadas assim, universalmente. Conosco não é assim. Um pouco diferente, muito bem. Mas, além da possível legislação federal, pelo menos 30 estados individuais adotaram suas próprias leis sobre a regulamentação de veículos autônomos, embora é importante notar que eles são uma espécie de mistura, difícil assim entender exatamente porque há muitas variações. Algumas podem não fazer mais do que estabelecer grupos de estudos ou padrões de teste e requisitos de licenciamento. Mas o ponto é, no entanto, que os estados individuais estão atentos aos possíveis problemas dos veículos autônomos e ainda podem promulgar leis que estabelecem normas para violação da qual possa resultar responsabilidade civil. Para nós, a ideia de nosso federalismo é que temos 50 laboratórios de experimento. Eles experimentam, não é necessário aplicar só uma lei que talvez não dá certo. Se um Estado aplica uma lei e não dá certo, os outros não vão copiar ou vão experimentar. Seria a natureza, talvez a virtude também de nosso sistema. Outra categoria que corresponde mais ao comentário do ministro principal de responsabilidade civil emergente envolvendo empresas e inteligência artificial é relacionada a violações de dados ou violação de direitos de privacidade.
A violação de dados do Facebook é um bom exemplo. O Facebook tem mais de 50 milhões de contas hackeadas. E não é nem o maior caso de violação de dados descoberto até o momento. Yahoo, alegadamente, teve 3 bilhões de contas hackeadas. Marriott, 500 milhões. E Friend Finder Network, 412 milhões. E pelo menos 8 outras companhias tiveram entre 100 milhões e 400 milhões de contas hackeadas. Isso é um grande negócio lá. Mas o Facebook é um bom exemplo. O Facebook reúne e armazena uma quantidade considerável de dados pessoais dos seus usuários e dá acesso a esses dados para outras companhias, que podem incluir informações identificáveis, segredos comerciais ou até propriedade intelectual. O que então permite que estas possam atingir usuários do Facebook com propagandas, e acontece sempre. A Cambridge Analytica, que foi mencionado pelo ministro, era uma empresa britânica de consultoria política que fazia mineração de dados, data mining, e análise de dados para permitir comunicação estratégica de determinados candidatos com potenciais eleitores durante o processo eleitoral. Cambridge Analytica criou perfis psicológicos dos usuários para ajudar os candidatos a identificar potenciais eleitores em eleições políticas. A Cambridge Analytica começou a colher dados pessoais dos usuários de Facebook em 2014. E ela ajudou Donald Trump em sua campanha presidencial para presidente em 2016. A partir de 2014, Cambridge Analytica obteve dados pessoais de possivelmente mais de 87 milhões de usuários do Facebook, que enganou ambos os usuários e o Facebook. Notavelmente, o Federal Trade Commission, ou seja, a Comissão Federal de Comércio, uma agência independente do governo dos Estados Unidos, tem como principal missão a proteção de consumidores. E eles têm emergido com uma agência efetiva para a proteção de dados pessoais. E em 2011, o FTC, a Federal Trade Commission, chegou em um acordo com o Facebook para melhorar suas práticas de privacidade. Como resultado, o Facebook consentiu em um decreto judicial, mas em 2017, alertado por relatos na mídia social, o FTC começou a investigar o envolvimento do Facebook com Cambridge Analytica, que, como eu mencionei anteriormente, é a empresa de consultoria que supostamente acessou dados de 87 milhões de usuários do Facebook de forma imprópria. Desde então, o Facebook tomou a posição que o envolvimento, aliás, o Federal Trade Commission tomou a posição que o envolvimento do Facebook com a Cambridge Analytica violou o acordo de 2011 e que ele tinha com o Facebook. De acordo com relatos recentes da empresa, o Federal Trade Commission aprovou uma multa de mais de 5 bilhões de dólares por manipular mal as informações pessoais dos usuários. Essa seria a maior multa imposta até o momento pelo governo federal contra uma empresa de tecnologia. Apesar de que o Facebook teve mais de 55 bilhões em receita em 2018, 10 vezes o valor aprovado pelo FTC. E no Reino Unido, o Facebook já foi multado 500 mil libras por ter falhado em proteger os dados contra Cambridge Analytica. Também houveram investigações sobre violações de dados iniciadas por diversos procuradores gerais estaduais, State Attorneys General, e já houveram ações judiciais. Uma ação coletiva de âmbito nacional contra o Facebook, por exemplo, alega negligência, invasão de privacidade e fraude. Mas, para mim, o que é interessante sobre estes litígios é que eles contam com teorias convencionais, negligência,
invasão de privacidade, o professor Warren, professor Brandeis, e às vezes por alegações de fraude, para estabelecer reivindicações de responsabilidade por violação de dados, mesmo aqueles que possuem um escopo amplo. E os juízes nos Estados Unidos estão reconhecendo a validade destas teorias. Recentemente, num litígio nacional multidistrital, é um tipo de ação coletiva que, como que vocês têm aqui, de violação de dados contra Yahoo, envolvendo cerca de 3 bilhões de usuários. A juíza distrital dos Estados Unidos, do estado de Califórnia, rejeitou uma proposta de acordo que teria pago 50 milhões por Yahoo e teria fornecido 2 anos de monitoramento de crédito de graça para aproximadamente 200 milhões de pessoas. E a juíza escreveu, assim, revisando o acordo, a história do Yahoo de não divulgação e falta de transparência relacionada às violações de dados é notória. Infelizmente, o acordo, a proposta de notificação, a moção para aprovação preliminar e os registros suplementares públicos e selados continuam esse padrão de falta de transparência. E ela também escreveu: o anúncio proposto não divulga os custos dos serviços de monitoramento de crédito e os custos de notificação de classe e administração do acordo, e não divulga o tamanho total do fundo do acordo. Sem conhecer o tamanho total do fundo do acordo, os membros da classe não podem avaliar a razoabilidade do acordo. E mais uma vez, os senhores podem notar que este é um processo baseado em formas já existentes, bem conhecidos, de reparação no sistema do common law. E, recentemente, preparando para hoje, eu li que no jornal, no fim de junho deste ano, foi relatado que a juíza Lucy Coe estava próxima de aprovar um acordo para o litígio. Pode-se notar que, desde sua rejeição de 50 milhões propostos, o valor do acordo aumentou a 117 milhões de dólares, com um limite de 25 mil por cada indivíduo. Esta proposta ainda está para ser aprovada por ela. Mas isso é muito dinheiro contra todas essas companhias grandes. Também é verdade que os padrões legislativos específicos com respeito à violação de dados, assim como em relação aos veículos autônomos, também estão sendo implementados. Tal como acontece com os veículos autônomos, ainda não existe um estatuto federal geral, ou seja, abrangente, nos Estados Unidos que regule a coleta e o uso de dados pessoais ou as consequências de violações de dados. Por outro lado, há diversas leis federais mais gerais, mas são relacionadas à privacidade, que se referem principalmente a setores específicos, como, por exemplo, companhias que prestam serviços financeiros, ou, por exemplo, informações médicas. Aí que tem certas restrições, mas, em geral, não existe todavia ainda. E deve-se notar também que diversas iniciativas internacionais estão em andamento que visam a se processar as violações das leis de privacidade de dados. Eu mencionei a multa pelo Reino Unido à Facebook em maio de 2015. A Lei Geral de Proteção de Dados, que o ministro mencionou, da Europa, entrou em vigor e, em janeiro deste ano, a principal agência de privacidade de dados da França multou Google em quase 57 milhões de dólares por violar essas leis, especificamente por não ter divulgado aos seus usuários como suas informações pessoais são coletadas e o que acontece com as informações coletadas, bem como por não obter adequadamente o consentimento dos usuários com a finalidade de expô-los a anúncios personalizados de diversos anunciantes.
Adicionalmente, no início deste ano, em fevereiro, a Autoridade de Concorrência alemã, baseando-se em uma teoria antitruste da LGPD, determinou que o Facebook havia explorado sua posição dominante no mercado alemão ao coagir pessoas a fornecerem os seus dados pessoais contidos em sites não relacionados com o Facebook. Além dos compromissos federais e internacionais, muitos estados individuais nos Estados Unidos promulgaram de forma individual ou em breve promulgarão suas próprias leis para regulamentar a coleta e o uso de dados pessoais. Os estatutos de nível estadual protegem uma ampla gama de direitos de privacidade de cada indivíduo, mas diferem consideravelmente de um estado para outro e abrangem áreas tão diversas quanto proteção de arquivos de uma biblioteca e mantendo proprietários de casas livres de vigilância por drones. Ainda assim, Califórnia tem sido, como sempre um líder neste sentido. Foi a Califórnia, com muitos estados eventualmente seguindo seu exemplo, que primeiro promulgou uma lei de notificação de violação de segurança, Security Breach Notification Law. E essa lei exige que qualquer pessoa ou empresa que colete informações pessoais não criptografadas divulgue qualquer violação da segurança do sistema para todos os residentes da Califórnia cujas informações pessoais foram adquiridas por uma pessoa não autorizada. E em junho do ano passado, Califórnia aprovou uma lei complementar que entrará em vigor no ano 2020, que concede aos consumidores, em face de certas grandes companhias, vários direitos, inclusive saber quais dados pessoais estão sendo coletados. Segundo, instruir a companhia a não vender os seus dados. Terceiro, requerer a exclusão dos seus dados e além de outras coisas. Esta lei californiana dá aos consumidores um direito privado de ação se houver uma violação de qualquer uma dessas normas pela empresa, seja por meio de ações individuais ou coletivas, em que elas só possam obter danos reais ou, em vez disso, danos estatutários que variam entre $100 e $750 por incidente, além de medidas cautelares. Nem todos os estados já se juntaram ainda à iniciativa da Califórnia. A Califórnia é muito liberal, um pouco esquerdista, né? Socialista, dizendo assim várias pessoas. O presidente Trump acha que Califórnia é outro planeta, né? Mas a Califórnia realmente é líder em muitas iniciativas neste sentido. Mas é um bom palpite que, com o tempo, a maioria, na minha opinião, irá. Por fim, gostaria de dizer algumas palavras sobre perspectivas de futura legislação federal sobre privacidade de dados. No Congresso, que se reuniu em janeiro deste ano, diversos senadores republicanos e democratas apresentaram projetos de lei que iriam proteger amplamente os dados pessoais dos indivíduos online. E até o momento nenhuma foi promulgada. Mas, ao mesmo tempo, diversos think tanks e ONG publicaram princípios ou estruturas que descrevem o que a legislação deve abordar. Um proeminente senador republicano disse: a questão não é mais se precisamos de uma lei federal para proteger a privacidade dos consumidores, a questão é que formato ela deve possuir. O que é interessante é que até algumas das próprias grandes empresas de tecnologia, eles mesmos estão pressionando o Congresso a aprovar uma lei federal única que contrarie a rígida lei da União Europeia, nova lei de Califórnia. Por quê? Porque as empresas de tecnologia estão particularmente insatisfeitas com a perspectiva de estarem sujeitas a leis de diversos estados. Melhor ter assim uma lei só federal que vai controlar. E eles estão apoiando assim uma lei federal, mas os senadores também continuam assim em oposição, pelo menos. E por trás de tudo isso é um debate muito fundamental
o problema, o desafio realmente é que alguns comentaristas expressaram preocupação com o fato de que muita regulação, muitas decisões judiciais severas em casos individuais podem inibir o pleno florescimento de inteligência artificial e seu potencial. E, de fato, alguns dizem que é que justamente por isso que, até hoje, a regulamentação federal abrangente tem demorado a chegar. Mas o fato inegável é que a regulamentação já está presente entre vários estados individuais e, muito provavelmente, estará em breve, mais ou menos, no cenário federal. Será, como é sempre, um caso em praticamente todos os contextos regulatórios, uma questão de equilibrar os potenciais benefícios sociais contra possíveis prejuízos sociais. Este processo de balanceamento certamente estará sujeito a ajustes ao longo do tempo. Mas, em última análise, é justamente este tipo de balanceamento que os tribunais, pelo mundo inteiro, existem para fazer. Eu tenho a certeza de que os nossos sistemas éticos legais, ambos nos Estados Unidos e no Brasil, serão capazes de enfrentar estes desafios. Muito obrigado.